Se eu te perguntasse se você é dependente emocional de algum chip, sua resposta seria sim ou seria não? Se alguém perguntasse, provavelmente seria sim, por mais preocupante que possa parecer. Mas calma, que eu vou contextualizar e vou te explicar por que da resposta afirmativa e talvez você também vai se identificar nessa questão. Mas antes, curta, comenta, compartilha, se inscreve e ativa o sininho e bora pra lá. Capítulo 1 é literalmente o meu combustível. Pra começar, eu não digo que é o meu combustível do tipo, é literalmente minha razão de vida. Não, só que é o meu combustível pra escrever qualquer história. Ou às vezes, pra ser um motivo pra eu assistir aquela obra, mas assim, ruim que ela possa ser. Só que às vezes a obra é boa, mas ainda assim tem um chip ali e é mais um motivo pra assistir a obra. Porém, entretanto, todavia, pra eu escrever qualquer fanfic que seja sobre algum chip, eu preciso minimamente chipar esse chip, claro, e ter um forte vínculo com ele, por inúmeros motivos. Seja porque eu achei o casal muito fofo, seja porque eu me identifico com algum deles ou com os dois, ou porque eu achei que o final que eles tiveram não foi legal, ou porque eu queria que eles estivessem juntos, mas só não vai rolar por inúmeras razões. Tendo isso em mente, eu fui, assim, eu diria, não é que, assim, nesse caso não diria bem que eu fui dependente emocional desse chip na minha adolescência, mas hoje em dia só por outro chip, mas vocês vão entender, que era Sean Beck. Por quê? Naquela época, eu acreditava que Sean Beck era real e tudo mais, porque assim, vou tentar contextualizar aqui. No K-pop, pelo menos na época que eu comecei a consumir, era muito vendido e muito, que posso dizer, explorado até o último, supostos casais, né, de integrantes do mesmo grupo. Por exemplo, John T. Assim, primeiro que eu falei, nossa senhora, que rolou uma interação direta no palco, que você fica, minha nossa, são shows? Ou isso é uma baixaria, sabe? Ou então, as próprias fãs, né, que fazem fanart e tudo mais, sobre algum chip. Eu lembro que teve até casamento de mentira de fãs de Shebeck. Olha isso, momentos, mas que poppers são assim. Mas, no geral, é algo bem tranquilo, porque no final das contas, sendo não real, e geralmente não é, é só brincadeira, né? É algo que, assim, você pode aproveitar de inúmeras formas. Você pode escrever, você pode desenhar, você pode, né, fazer brincadeira, esse casamento de brincadeira. Mas no fim, é isso que vai ser, uma brincadeira, um passatempo. Só que assim, como eu falei, eu acreditava que era real. E tem uma grande diferença pro meu eu do passado, pro meu eu de hoje, e com as pessoas que realmente acreditam que um chip é real e a forma como eles tratam isso, e vocês vão entender. Na época, rolava muita briga de chip, tanto que por eu chipar um outro chip de integrantes, me literalmente ameaçaram por isso, pra você ter uma noção. Aquilo me deixou muito assustada e horrorizada, e talvez tenha sido um motivo pra eu não brigar com outras pessoas por causa de chip, porque eu sofri na pele o quanto aquilo era horrível, sendo que eu tinha acabado de chegar no fandom. Então, assim, definitivamente até os dias de hoje isso não vai rolar. E assim como elas acreditavam que o chip delas era real, eu também acreditava que o meu também era real. Só que nem por isso eu saía brigando com todo mundo, sabe? Porque eu vi a interação deles, achava bonitinha, via ali um sentimento. Claro, na época, né? Pelo amor de Deus. E claro, eles são formados também em inúmeras áreas da arte, né, ainda mais atuação. Então é claro que eles só estavam brincando e fingindo, ou eles realmente tinham interação, só que era apenas amizade, que a gente confundiu com outra coisa. Às vezes também pode ser que realmente tenha rolado alguma coisa, a gente não faz ideia, a gente não convive com eles pra saber, né? Mas, como eu falei, eu interpretava como sendo uma interação real e sincera entre eles. Só que assim como eu enxergava dessa forma, aquelas outras shippers também enxergavam dessa mesma forma com aquele mesmo integrante que tinha no meu chip.
com outro integrante do chip delas. Em resumo, Xiuhan e Runhan, tá? No meu caso, Xiumin e Luhan, elas, Sehun e Luhan. Pegou aí? Ok. Porque sim, toda essa causa por conta de K-idol coreanos e um chinês. É sobre isso. Daí, como eu falei, eu shippava, acreditava, fosse real e tudo mais. E eu salvava fanarts disso, eu lia fanfic sobre, eu escrevia fanfic sobre também. E foi um período mágico da minha vida e que eu mais produzi, porque, como eu falei, era meu combustível, sabe? Tudo que eu precisava era de um chip e criatividade. Tive esses dois? Fui, entendeu? E eu fui por anos ali seguindo. Foi assim com o Xiuhan, foi assim com o Kaizo, com o Shanbaek, que eu já vou falar sobre. Foi com, Kaizo, se não me engano eu falei. Foi também com Taekook, entende? E assim eu ia seguindo, sabe? Eu conseguia fazer várias obras com inúmeros plots só tendo esse casal. E às vezes eram tipo plots que nem envolviam exatamente romance, mas sempre tinham eles ali como principais, sabe? Então eu usava eles pra exercer minha criatividade e conseguir me expressar de uma forma que eu normalmente não conseguiria. Só que como eu falei, Shanbaek ia falar a parte. E por quê? Né? Chegamos nesse momento agora. E porque eu diria que poderia ser dependência emocional, mas ao mesmo tempo não era tanto assim. Por quê? Porque, como eu falei, acreditava que eles eram reais e tudo. E eu chorava vendo interações deles. Minha vez, por exemplo, Secret Love Song, porque realmente toda a construção daquele vídeo, até onde eu assistir eu vou chorar, é realmente muito bem feita, sabe? Então assim, eles vendem ali um negócio muito bom. Mas hoje em dia, tipo, só não acredito mais, né? Tá tudo bem. E esse que é o ponto. Por eu não estar mais acreditando que esse chip é real, não significa que eu parei de shippar exatamente, né? Porque no universo de fanfics, no universo ficcional, ainda estamos aí. Só que isso me impediu de escrever fanfics sobre, né? Porque já não tenho mais algo que me motive a fazer isso, né? Enquanto que pra ler ainda tá rolando. Também tem isso, né? Que dependendo do nível de shipper que você é, você não consegue ler outras obras, né? Tem essa questão também. Por exemplo, digamos que eu seja só Royal Ship. Eu vou explicar isso também. Então, automaticamente, eu vou, assim, não querer chegar perto, não vou querer ler, não vou querer escrever fanfics não sejam Royal Ship. E o que é Royal Ship? É os chips que geralmente são os maiores e considerados oficiais pelo fandom. Por exemplo, de One Direction seria Larry. De Stranger Things seria My Eleven, por exemplo. Então, temos ali esses Royal Ships. No caso do EXO, os Royal Ships eram quem? Kaizo, Shanbaek, Runhan e, se eu não me engano, Sulei e Xiuchen. Acho que era isso. Mas, assim, dos principais que eu sei de Royal Ship era Shanbaek e Kaizo. Tenha isso em mente. Vamos explicar então. Por exemplo, se eu shippasse algo que não fosse Royal Ship, por exemplo, Xiuhan, eu automaticamente não iria querer ler fanfics Runhan. Ok, até aí, tudo tranquilo. Só que tem pessoas que, por exemplo, não shippam Runhan, mas shippam Xiuhan e vão ler fanfic que tem a Runhan também. No caso, eu demorei pra ler fanfics Runhan, mas também quando me emprestei a ler, eu gostei de algumas que eu li, não foram muitas, mas as que eu li é porque o plot em si, toda a construção do negócio era interessante. Só que isso não me fez abrir a cabeça pra ler outros chips. Tipo, só não rolou. Então, por exemplo, se tem algum chip que, por exemplo, não conheça, dificilmente eu vou me prestar a ler, porque eu não vou conseguir, sabe? Mas se é de algum que pelo menos eu conheça, ou que pelo menos tenha shippado o que eu ship, tranquilo até aí. Daí, como eu falei, na época que eu shippava Shanbaek, eu escrevia muita Shanbaek. Tava shippando Taekook, escrevi bastante Taekook. Kaizo, e vamos aí, entende? Só que aí o EXO foi pro exército, né? Começaram a ir pro exército, no caso. E eu fui crescendo. 2020 aconteceu também. E eu acabei, de certa forma, me distanciando desse lado mais fantasioso da coisa toda. Então eu passei a enxergar eles de outra forma. E aí não tive mais chips pra escrever. Eu só não tive
motivação suficiente pra escrever sobre algum chip. O que por um lado foi uma coisa boa, mas por outro lado foi uma coisa ruim, porque sem isso, como eu falei, não ia conseguir escrever. Isso é uma coisa que eu amo e que é minha forma de me expressar, é escrevendo. Então, assim, se eu não consigo escrever, já temos um problema enorme. Porém, entretanto, todavia, como eu gostava muito do EXO, então, como eu falei, eu lia muitas fanfics do EXO, tipo, todas que você imaginar. Tanto as mais conhecidas quanto as menos conhecidas. Tipo, só coisa boa, só filé, juro. Tanto que eu lembro que eu fui procurar por um plot específico. E aí, eu acabei me deparando com uma fanfic que não era dos meus royal ships, não era de nenhum ship que eu shippava. Mas quando eu li aquela fic, eu falei, uau, agora eu estou shippando. Eu lembro que isso aconteceu com o Shilback e rolou depois com o Xiuyeo. Nossa, cara, e foram as melhores decisões que eu fiz de me prestar a ler essas fanfics. Porque, claro, comecei a shippar e me rendeu um outro plot que, sim, se você ler, se você pensar que é baseado em fatos reais, só que não é. Tipo, de tão pá emocional o negócio todo. E, tipo, a Xiuyeo, cara, eu lembro que depois daquela fic que eu li, eu acabei lendo todas, ou quase todas as fanfics daquela mesma autora. E foi um marco na minha vida que até hoje, quando eu olho para um canto do quintal, eu me vejo ali, sentada em cima de um tijolo, com meu celular para me tampar do sol, para ler aquela história. Ou aquelas histórias, né, no plural. E assim, como eu falei, foi algo que eu saí da minha zona de conforto que eu sempre fazia e pá, consegui mais uma coisa que me trouxe de novo aquele sentimento novo. E olha que na época eu ainda tava shippando o Shilback e tudo mais. Só que eu tava sem escrever por alguma razão, acho que eu tava porque eu tava sem PC e tudo. E foi excelente, sabe? Foi muito bom. Mas aí, como eu falei, passou-se essa época toda, passou-se esse momento maravilhoso em que eu lia, que eu escrevia, e salvava fanart, acreditava naquela coisa toda, e assistia edits, assistia FMVs. E chegamos então agora. Capítulo 2. Eu cresci, e o meu chip também. Na época que eu shippava esses chips do K-pop, boa parte das fanfics que eu escrevia e que eu lia eram colegiais. Ou extremamente fantasiosas, mas no geral sempre colegiais. Por quê? Porque era o período em que eu vivia. Tanto que se eu quiser resgatar algo mais nostálgico, eu faço uma fanfic colegial. Claro que não como eu fazia antigamente, ou como eu consumia antigamente também, né? Porque, nossa senhora, porque assim, antes era muito ok, vamos dizer assim, fazer obras extremamente Netflix, porque de certa forma a gente sabe o que acontece na vida real. Só que se tornou problemático atualmente fazer fanfics desse tipo, dessa forma. Então temos que ter limites. Porém, entretanto, todavia, fanfics colegiais hoje em dia, por exemplo, não seriam fanfics que eu iria querer ler, sabe? Assim, só não ia ter tanto interesse. No máximo assistir algum anime que fosse nessa temática, ou outra coisa desse tipo, que não focasse apenas nisso, sabe? Que tivesse uma coisa além e tudo mais, mas que tivesse fundo, cenário, porque é o que temos pra hoje, né? Um caso Remember. Mas como eu falei, como eu cresci, então automaticamente aqueles tipos mais que mexiam comigo quando eu era adolescente não vão mexer comigo hoje em dia, né? Não estão como antes. E acabou que, como eu falei, não tive chip nenhum. Se a pessoa não tive chip nenhum pra shippar, o que necessariamente me fez não conseguir escrever, até que Cleon aconteceu, e aí, meu chapa, que a coisa começa. Só que antes de chegar nesse ponto, a gente teve outros estágios anteriores, Red e Stead, pra aí no fim, Cleon. Com Red, eu fiquei muito triste pelo que aconteceu com o Ed e do Rich amar muito o Ed e, sabe, só ter tido aquele final, o que me fez querer ler sobre e escrever fic sobre. Então, foi um sentimento de inconformismo, de tristeza, de tipo, ah não, eles mereciam viverem juntos e felizes e tudo mais, sendo que tem um monte de fanart deles salvas e tudo mais. Também vi muitas edits também que nossa, chorava horrores, porque é triste o que aconteceu com eles. Depois deles, tivemos o chip que não aconteceu exatamente, mas aconteceu. Que no caso é Stead, porque quanto que com Rich e Ed eram frenemies to lovers, em Stead é algo mais do tipo
uma coisa que tava, tipo, caminhando pra serem amigos e o Ed em cima do Steve, sabe? E no final só não deu, sabe? Tipo, só não rolou, só não aconteceu. Em que o Ed foi de raça pra cima e o Steve ainda tava de olho na ex dele, que é a Nancy. Só que até chegamos no Stead, ainda teve My Eleven, Lumex, John Nancy. Então, assim, teve todos esses outros que eu fui chipando e tudo mais. Só que nenhum desses me pegou, como foi com o Stead, né? E como eu falei, foi uma coisa de uma temporada só, né? De poucas interações. Só que essas poucas interações que tiveram foram muito intensas e foi o suficiente pra eu escrever sobre. Só que antes de vir Red e Stead, também teve de Elsa. Foi algo que eu fiquei tipo, carambolas, cara, por que vocês botaram esse tipo na minha mesa, sabe? Mas eu gostei bastante. E eu só vi algumas fanarts, eu vi algumas edits. Umas criadoras assim maravilhosas, sabe? Que fizeram montagens excelentes, que super dariam pra escrever e tudo mais. E aí, chegamos mais uma vez aqui voltando. Que é o que? Eu shippava chips de Resident Evil e tudo mais. Só que eu nunca tinha visto Cleon, mas de outra forma, sabe? Porque eu via Jill e Chris, que sempre ficavam naquele quase, sabe? Sempre eram friends, sabe? To lovers, mas que nunca chegavam no to lovers. Eu via Billy e Rebecca, eu via Sherry e Jake, sabe? Eu via tantos ships acontecendo, tanto canônicos quanto não canônicos, e eu não parei pra prestar atenção em um que tava ali desde o começo. Literalmente, quando eu ia procurar fanfics da Claire com Steve, já que ele faleceu e eu não pôde ficar com ele, eu só achava Cleon. E isso me deixava muito irritada, porque eu ficava tipo, caramba, cara, eu só quero ler de outro chip, não da Claire com Leon, cara. Como assim vocês chipam eles dois? E aí, acabou acontecendo que eu fui assistir Infinite Darkness. E nisso que eu fui assistir Infinite Darkness, que começou o que estamos até hoje, né? Que aí eu entendi, naquele curto período de tempo, por que as pessoas chipavam eles dois. E aí eu vi Resident Evil 2 Remake, e eu fui vendo, tipo, não, pera, ela tá muito animada por causa dele e tudo mais, sabe? E aí eu fui pegando mais, fui investigando, fui vendo aqui, fui vendo mais de aqui, fui vendo uma fanart ali, fui fazendo uma verdadeira investigação. E aí eu percebi que aquele chip era mais do que real, vamos dizer assim, sabe? Tipo, tá tudo ali, tá a faca e o queijo na mão, só fazer a goiabada, chapa, só fazer. E acabou que eu não só estou lendo fanfics Cleon, no caso eu vou ler ainda, mas também escrevendo. Só que aí que tá o ponto da coisa. Quando eu escrevia meus outros chips, Stead, Red, Shambeck, Shuhan, Shubeck, tipo, todos os outros chips que eu falei aqui, eu não tinha um apego pelos personagens. Por mais que eles fossem tecnicamente originais, tipo, eram só o idol ali, né, o personagem em si, mas todo um outro contexto, toda uma construção de história completamente diferente, sabe? Mas com Cleon, o negócio foi muito diferente e não tinha sido planejado, porque a fanfic era pra ser sobre a Claire e o Steve Burnside, que eu tava inconformadíssima da forma como tudo aconteceu, que foi, tipo, bem red das ideias, sabe? Tipo, a Claire amando o Steve amando a Claire e o Steve acabando sendo perfurado na frente da Claire, assim como foi com o Rich e o Ed, que o Ed foi perfurado na frente do Rich, né? E aí, acabou que aquilo foi o suficiente pra eu começar a shippar, começar a escrever sobre e assistir coisas do tipo. Só que, como eu falei, quando eu vi esse lado de Cleon, eu lembro que a fanfic a Claire e o Steve tava até parada na época, foi o suficiente para eu voltar a escrever e colocar aquilo ali por um tempo, um pequeniníssimo tempo, para depois fazer a Claire ficar com o Steve e quem sabe fazendo futuramente uma fanfic da Claire com o Leon. O que não rolou exatamente, né? Porque era pra ser temporário e acabou ficando oficialmente, mesmo quando eu tentei, tipo, não, vou fazer de outro jeito, não rolou, mas vocês vão entender por quê, porque eu vou explicar aqui. Basicamente, eles foram tão bem desenvolvidos que ficou difícil simplesmente separar eles.
Capítulo 3. Cleon não é apenas um chip. São pessoas. Por mais que isso pareça estranho, é exatamente essa cereja do bolo de por que eu tive dependência emocional com esse chip. Porque com os outros, por mais que fossem pessoas reais, não era assim que eu os enxergava. Mais bizarro que isso possa parecer, sabe? Mas eu só enxergava o chip e, né, eram os meus personagens, então eu fazia de tudo, e assim, todos os plots que você consegue imaginar, sabe? Mas quando eu passei a desenvolver eles melhor, comecei a dar uma vida pra eles de verdade e comecei a desenvolver eles, e foi uma coisa que eu tive que aprender fazendo, eu não enxerguei mais como somente um chip pra eu fazer um trilhão de histórias, mas pessoas reais, sabe? Pessoas que, ok, fui eu que criei, só que eram vidas, entende? E isso foi o suficiente pra eu ter esse apego, porque, pensa, eu passei quase 30 capítulos desenvolvendo cada personagem, cada chip, entende? E aquilo que eu já shippava, eu shippei ainda mais por toda a construção que eu fiz deles. Então se tornou uma parte minha, porque, de certa forma, aquilo me fez amadurecer quanto a relacionamentos e me fez ter uma baita autoanálise, me fez ter toda uma forma de enxergar tudo ali de uma outra perspectiva, sabe? Então, acabou que se tornou mais do que um chip, tornou algo que realmente me ajuda a ficar feliz, me ajuda a ficar bem e me torna independente emocional, né? E eu acho muito melhor ser assim por um chip, que não existe personagens fictícios, do que por pessoas reais, sabe? Porque aí é bem problemático e eu já vou explicar, mas vamos com calma. Por exemplo, teve um chip num reality show aí que eu assisti, e assim, no início eu tava acreditando e tudo mais, só que depois que eu percebi a verdade, eu não tava mais caindo no conto. Só que as pessoas, por caírem nesse conto, passaram a alimentar e ir ali e ficar empurrando goela abaixo, sabe? Mas eu vou explicar isso melhor depois. Agora vamos voltar aqui pro foco aqui, que é o Cleon. Como eles eram pra ser só algo temporário, então, pra chegar naquele ponto, eu tive que contextualizar. Tipo, eles tiveram o passado, e foi desde Raccoon City até chegar o momento presente da história. E até aquele momento aconteceram os outros jogos, aconteceram os filmes, aconteceu Infinite Darkness. Principalmente o final, porque o final que foi também a razão principal para eu estar escrevendo a fanfic, para eu estar indo atrás de querer entender tudo, porque teve um certo desenvolvimento deles ali naquela série e tal, só que quando chegou no final, o Leon poderia entregar o pendrive para ela e tudo se explodir depois daquilo, ou poderia não fazer isso e proteger todo mundo de um caos muito maior. E foi o que ele fez, só que em compensação ele perdeu a Claire, porque a Claire ficou com raiva e, tipo, não entendeu as razões dele, tipo, então, sabe, cortou-se ali a relação entre eles dois naquele período de tempo, até aproximadamente um novo filme, que é o Death Island. Eu tô muito ansiosa pra assistir. Porém, eu não crio tanta expectativa quanto a Cleon, porque, infelizmente, não mostrou nenhuma interação entre eles dois, só mostrou entre a Jill e o Chris, maravilhosos papacitos, e com o Leon com a Jill, né, que vai ser uma coisa muito louca. Meu Deus do céu, se o pessoal chipar os dois, assim, não sei como eu iria reagir, sabe, porque, tipo, se fosse antes eu super chiparia, mas hoje em dia eu só não consigo enxergar eles como outra coisa de casal, sabe. E olha que eu escrevi na minha fanfic uma verdadeira troca de casais ali, até encontrar alguém que fosse compatível em meio à história, porque conforme eu escrevia, como eu falei, o foco principal era só Claire e Steve, mas acabou sendo Claire e Leon. Então eles eram os principais, eles que foram mais desenvolvidos. Só que eu precisei também desenvolver os outros chips, eu precisei organizar os outros casais.
Então acabou que pra isso eu fui testando mas com esse, e fui indo aqui, fui indo ali, e foi indo de uma forma natural, sabe? Tanto que, tipo, onde já se viu eu estar shippando a Moira e o Steve, por exemplo, sabe? Ou então Jake e Ashley, sabe? Mas aconteceu, deu certo. Ou um chip que eu já shippava, que era Sherry Pierce, sabe? Tipo, teve um desenvolvimento pra isso acontecer, mesmo que fosse um chip que eu já shippava, mas que necessariamente nunca nem teve interação direito. Então, sim, eu choro assistindo MV de Cleon, com toda certeza que sim, sabe? Até mais do que eu chorava com o único MV edit de Sean Beck, sabe? Porque além de ser muito bem construído, eu consigo enxergar ali tanto os personagens de Resident Evil quanto personagens que eu dei vida. Capítulo 4. Pessoas reais. Bom, tem aí um ponto, né? Tem pessoas que não gostam de ser chipadas, tem pessoas que usam chips pra se alavancar, e tem pessoas que é até compreensível você chipar, e tem outras que assim, não dá mais pra chipar. Por exemplo, um que dá pra você chipar de boas, e que eu já chipava antes, porque eu torcia muito pra eles ficarem juntos, era a Zendaya com Tom Holland. Nossa, lembro que até escrevi um fic sobre e tudo mais, depois eles começaram a namorar, foi algo perfeito e maravilhoso. Um que eu shippava por conta da série, depois eu vi que acabou, hoje em dia eles são só amigos e achou isso maravilhoso, muita maturidade, que é Ian Somerhalder e Nina Dobrev, né? E chips que só serviram pra alavancar alguma coisa, Doc Shu. Nossa, então esse era o chip de reality que você falou? É, era esse sim. Porque assim, no início, como eu falei, era compreensível, mas logo depois eu percebia a armadilha que estava sendo a coisa toda. Porque assim, tínhamos uma padrão que tinha muito problema de autoestima, facilmente identificável, e um cara que ela claramente tinha interesse. Temos aqui então os elementos chave para qualquer chip. Uma personagem que não tem autoestima e que é super apegada àquele personagem, e o outro personagem. Tendo isso, já temos um elemento perfeito de uma fanfic. E isso num reality show foi a coisa perfeita pra dar errado, sabe? Ainda mais com todo o desenrolar que teve. Porque se fosse só um chip de brincadeira, ok. Só que não, sabe? Ainda mais por serem pessoas reais. Foi algo do tipo que eu fui percebendo que não iria rolar, tá? Só não iria rolar porque ele não tinha olhos pra ela daquela forma. E porque começou a se tornar um surto coletivo no Twitter, não apenas no Twitter também. E chegou em pontos em que agora o cara tá usando ela pra limpar a imagem, eu não tô nem brincando. Além de que foi isso que elas utilizaram pra fazer ela ganhar o programa. Não foi porque ela era pobre, não foi porque ela vencia as provas, não foi porque ela tava sofrendo alguma injustiça, não. Foi por causa de um chip imaginário que, assim, era imaginário e não tinha nenhum motivo pra acontecer, sabe? Então, assim, é assustador, cara, como um reality show sobre pessoas e relação entre pessoas foi transformado e resumido a um chip headcanon, um chip tirado da cabeça delas. E com toda essa explicação que eu dei, seria até compreensível, só que aí tá mais um elemento. Provavelmente, boa parte do fandom é adolescente. Lembra que eu falei? Briga de chips e tudo. Então, tanto que o cara safado ele assediou a Dani. E ao invés de as fãs da vencedora do BBB 23 apoiarem a vítima, estão atacando a vítima e a culpabilizando pelo que aconteceu. Por conta de quê? De um chip. As coisas vão se amarrando aqui, né? Vocês vão percebendo isso. E, além disso, como eu falei, tem fanfics por aí, não duvido, cara. Nem me prestei em procurar. Só que só você ir no Twitter que você vê um monte de shippers desse chip, né? E até o pessoal ficou zoando que é viúva virgem, porque assim, nunca aconteceu nada com eles. E depois ele foi expulso do programa. E aí, pronto, começaram a tratar como se fosse o fim do mundo, tá ligado? Mas, nossa senhora. E tá mais do que na cara que quem shippa esses dois, nesse nível, todo da forma que eu tô explicando,
É porque já é dependente emocional, sabe? E supostamente os vê como pessoas, mas na verdade só são algo pra preencher que elas se identificaram. Não necessariamente porque eles realmente estavam vindo juntos, ou porque tinha algo mútuo ali, sabe? Tipo, só não tinha, velho. E outro também que eu percebi que o pessoal tinha dependência emocional quando acabou Nossa Senhora foi o Gusquei também desse mesmo reality. Que nesse caso diferente, não gosto deles, já deixo isso muito bem claro, mas eles sim foram um chip. Eles sim aconteceram, eles foram um casal de verdade e teve todo um desenvolvimento entre eles dois, tá? Tipo, eles eram podres, toda certeza que sim, né? Mas ainda assim aconteceu. Então era compreensível o pessoal chipar, apesar disso assim, meio ridículo toda a questão ali além. Só que, como eu falei, nesse caso era compreensível, diferente do Doc Show, sabe? Então era até meio engraçado você ver o pessoal indo na porta do Projac, né, que é onde o reality e tudo mais, pra poder presentear ele, sabe? Tipo, uma senhora que tem idade pra saber, minha mãe chorando por causa de Gusquei, sabe? Então assim, meu Deus, sabe? Mas, como eu falei, ainda é mais compreensível do que um Doc Show, de verdade. Mas, como eu falei, Gusquei terminou e tudo mais, Doc Show tá aí, né? E não espero muita coisa, porque diferente dos outros ganhadores do BBB 23, quer dizer, do BBB em si, a do 23, ela não tá tendo tanto hype assim, sabe? Tá sendo uma coisa mais... dane-se, né? E não só porque eu não gostei que ela ganhou, mas sim porque é o que realmente tá acontecendo, né? Então, duvido muito que isso vá adiante, além do próprio fandom que vai ficar alimentando isso até sabe-se lá quando. E já que eu falei de pessoas reais, chips de pessoas reais, não rola só treta entre si por conta de chips, mas também quando eu era adolescente também rolou. Que, por exemplo, lembra que eu falei de Sean Beck, certo? O Beck, claro que foi por conta da empresa, como sempre, né? Porque empresas precisam vender e tudo mais. Foi lá e fez um relacionamento fake, que pode ter tido até uma dosagem de realidade, entre o Beck e o Taeyeon. E automaticamente por isso ela começou a sofrer hate por estar atrapalhando um chip. Olha o nível de doença, velho. Meu Deus. E aí você pensa assim, ok, isso aconteceu lá atrás, 2014. Mas não, isso voltou a acontecer quando, como eu falei, quando o cara dessa porta acendeu a Dani. Que aconteceu a mesma coisa, o pessoal atacando a vítima porque, entre aspas, ela atrapalhou o chip. Tipo, velho, meu Deus do céu. Ou então mesmo com a Larissa. Porque ela está atrapalhando o meu chip, que não sei o que, tipo, meu Deus, cara, sabe, meu Deus. E olha que nem da Larissa eu gosto, tá? Tipo, meu Deus do céu, sabe? Mas basicamente, é isso, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Que, assim, é a minha opinião, minha experiência de vida com chips, né? E toda a evolução de como foi tudo se tornando e tudo mais. E também os comparativos problemáticos de tudo, né? Bom, espero que tenham gostado do vídeo, que estejam se cuidando, que estejam bem e se cuidem. Bye, bye!